Olá, novamente. Como já falei nos outros vídeos, meu nome é Stephanie, sou advogada aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, e estou fazendo uma série de vídeos falando sobre algumas coisas que eu estudo, tanto na minha pós-graduação em Relações Internacionais, quanto na minha graduação em Ciências Políticas, como na minha atividade profissional, que é o Direito. A luz está um pouquinho ruim, então vou pedir que vocês me desculpem, porque já está noite, mas eu terminei a leitura desse livro agora, e eu achei ele impressionante. Para mim vai ser uma experiência muito bacana conversar com vocês sobre ele, e eu gostaria de fazer isso agora que eu acabei a leitura. O nome dessa obra é do Cabaré ao Lar, ela é uma publicação da Paz e Terra, e a autora se chama Margaret Hago. O que acontece com esse livro? Ele faz uma abordagem sobre como os anarquistas se manifestaram ou, enfim, ofereceram resistências ao processo de industrialização e à formação da utopia da cidade burguesa. Margaret Hago, quando ela escreve essa obra, ela está fazendo a dissertação de mestrado dela. Então é uma condensação dessa dissertação, acaba virando esse livro. O período que ela analisa é 1890 a 1930, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. E ela faz uma análise a partir de diversos jornais e revistas que são publicadas nesse período, nessas cidades, que vão tratando sobre o tema do proletário e do proletariado, no caso, e sobre também o posicionamento das ciências médicas, jurídicas, um pouco, mas principalmente médicas, higienistas principalmente, no sentido de formação da cidade e desse espaço. Tanto que o título da obra dela é A Utopia da Cidade Disciplinar e a Resistência Anarquista. A primeira parte da obra, ela vai trabalhar a questão da fábrica satânica contrapondo com essa fábrica higiênica. Então ela coloca que as primeiras fábricas que surgiram, elas eram praticamente satânicas, descritas do modo como descrevem as revistas proletárias anarquistas daquele período. Porque eram espaços extremamente fechados, espaços escuros, com pouca iluminação ou quase nenhuma, locais sem qualquer espaço de conversação, de comunicação entre os indivíduos, fechados, sem iluminação, sujos, e onde se trabalhavam aí a 12, 14 horas diárias, independente de sexo ou idade. Então você tinha de crianças de 5 anos a idosos, enquanto conseguissem trabalhar, eles estariam ocupando esses mesmos espaços e sujeitos aí a uma série de abusos, principalmente, e aí ela ressalta muito a reclamação dos proletários naquele período, sobre uma figura que acabava se aproximando muito a um feitor de fazenda, a um tocador de escravos, que na verdade seriam os supervisores naquele período. Essa fábrica satânica, ela acaba gerando uma série de revoltas do proletariado, dos indivíduos que trabalhavam nessas fábricas naquele período, em busca de direitos, de melhores salários, de redução de carga horária, e vão querer lutar para que essa fábrica se desenvolva de uma forma mais justa, mais equânime. E frente a essas revoltas dos proletários, então ela vai analisar um pouco como se comportam os industriais naquele período. E aí ela descreve que passa a acontecer uma série de políticas paternalistas, que se inicia um movimento patronal paternalista de tomada da vida do proletário para si. Ela vai trabalhar como se desenvolve uma percepção de que o sujeito que trabalha na fábrica precisa ter sua vida governada pelo patrão, mesmo fora do horário de trabalho. Sobre como se forma no imaginário da burguesia na época o funcionário perfeito. Então, o funcionário perfeito, o ideal burguês de proletário, seria aquele indivíduo que trabalha 12, 14 horas por dia, que quando retorna para o seu lar encontra uma casa limpa, organizada pela sua esposa, pelos seus filhos, e que estará ali dentro daquele espaço durante todas as suas horas de lazer. Quando lá não estiver, estará na igreja ou estará em alguma festa de boa moral. Vai mostrar como essa primeira moral burguesa, inicialmente limitada aos industriais daquele período, e essa nova burguesia vai ser implantada e direcionada, imposta aos proletários. E como os anarquistas denunciam exatamente esse processo. O segundo capítulo do livro, que me chamou muito mais atenção, na verdade, por ser minha área de pesquisa e trabalho,
principalmente, ela fala da ideia de colonização da mulher e como se criou nesse período e se passou para as mulheres nesse período a imagem da mulher dona de casa, do lar, responsável pela criação de seus filhos e, além disso, pela retirada do marido dos bares e das ruas. Uma das hipóteses que ela trabalha, assim, que eu acredito que seja bem emblemática, naquela época, 1890, ali, 1930, você tinha um hábito, uma tradição já das chamadas amas de leite. As amas de leite eram mulheres que eram ou escravas ou mulheres libertas que recebiam valores e amamentavam os filhos daquelas outras mulheres que tivessem aí o dinheiro, o capital para que elas trabalhassem. O que acontece? Quando se inicia esse período, se começa a questionar exatamente o papel da mulher. Toda mulher tem como alimentar o filho, então ela deve alimentar o filho. E os discursos médicos passam a demonizar essa ama de leite, uma prática que até então era corriqueira, tradicional e amplamente divulgada e todos faziam. Na questão das amas de leite é interessante porque é um hábito das mulheres da época e é um hábito que vem a ser questionado pela medicina. Em regra, na verdade, todo o conhecimento tradicional das mulheres sobre como criar os filhos, ele é questionado pelos médicos nesse período e passa, então, a sofrer uma alteração muito grande na rotina dessas mulheres mães. Os médicos começam a se inserir dentro dos meios políticos, buscando demonstrar como são eles os únicos, talvez, capazes de promover a criação desse novo proletário, a criação desse novo sujeito que vai ocupar os espaços das indústrias e a produção e melhorar o país e dar força ao Estado. Que também ela vai trabalhar como o discurso comunista do período absorve essa ideia de mulher difundida pela burguesia como responsável, rainha do lar, e traz essa diferenciação de gênero para dentro dos seus discursos. Então, mesmo que os sindicatos comunistas da época se coloquem a favor da mulher proletária, digamos assim, ainda assim os seus discursos legitimam essa exploração burguesa, dessa definição da mulher como essa definição burguesa da mulher. E por que se legitima isso? Porque elas vão trabalhar, quando eles buscam defender os direitos das mulheres fabris, eles afirmam que, na verdade, o que se deve proteger é a moral da mulher. A mulher ela tem que ser protegida dentro do ambiente fabril porque ela é um ser frágil, um ser que não tem condições de lutar pelos seus direitos e que deve se revoltar para ao lado do seu homem, ao lado do seu, do seu companheiro, enfrentar o capitalismo que quer convertê-la e retirá-la desse espaço sagrado que é o seu lar. Então, o mesmo discurso comunista na época adota essa perspectiva capitalista burguesa sobre a mulher e reproduz ela dentro do sistema. E a isso os anarquistas, dentro de suas publicações, acabam fazendo algumas denúncias também. Um ponto interessante também é a questão da preservação da infância, que ela vai abordar no 3º capítulo. E ela vai trabalhar muito a questão da apropriação da infância. É interessante porque são pontos em que Foucault trabalha muito também. Fazer isso de uma forma encantadora. Ela consegue esclarecer muito como a participação da mão de obra infantil foi essencial para a criação do nosso mercado, para a movimentação da nossa economia, para a criação do nosso espaço, dos nossos espaços industriais, já nessa época. Ela vai usar um termo que eu achei muito interessante, que é a infantilização cultural. O que ela trabalha esse termo? No pré-industrial, as crianças não tinham necessariamente esse espaço de infância, esse momento da vida em que elas eram seres incompletos em formação, que um dia deveriam a ser seres completos, que seriam os adultos. Não, elas eram mini-adultos. Então, as crianças eram sujeitos secundários. A partir dessa revolução, ela denuncia um movimento de mudança desse paradigma. Então, as crianças naquela época, que até aquela época eram mini-adultos, passam a ser os reizinhos do lar. A criança passa a ser vista como o salvador do futuro, aquele que se tornará o que nós não somos.
E a partir dessa mudança de perspectiva sobre a criança e sobre o seu papel na sociedade, passa-se a definir o que ela é capaz ou não de aprender, ou de ler, ou de compreender, e como e onde ela deve ser inserida, com o intuito de que ela se torne o homem melhor, o sujeito melhor, a mulher melhor e ideal que a sociedade se proponha a se tornar. No final do livro, ela vai trabalhar a questão da desvalorização do espaço urbano. E quando ela fala desvalorização, ela fala do ódio que essa burguesia industrial, baseada pelos conhecimentos então trabalhados como científicos e conhecimentos médicos que começam a se desenvolver naquele período, com o medo da peste, das doenças que assolavam os estados e com a ideia de possível a produção de riquezas em maior escala, começam a ter um ódio e um pavor da sujeira, dos micróbios, das bactérias, e mais, passam a assimilar a pobreza a essa sujeira e a incapacidade de produzir por si mesmo uma sociedade limpa. Ela vai denunciar então a criação da cidade higiênica. Ela vai analisar o discurso, o debate que acontece naquele período entre formadores do direito, engenheiros, arquitetos, médicos e higienistas, e quais são as propostas deles para a elaboração das cidades. Ela vai buscar as conferências que acontecem naquela época, e a partir disso ela encontra os discursos específicos em que se trabalha a ideia de que o proletário deve ser afastado dos centros urbanos, e aí é interessante porque se justifica isso, essa exclusão, esse afastamento, como uma forma de, na verdade, ampliar o espaço do proletário, ampliar o seu local de lazer e conforto, afastando-o das zonas habitadas de forma extremamente populosas, e permitindo assim com que ele tenha um desenvolvimento moral mais próximo do rural, por exemplo. Os médicos se propõem muito a espaços que sejam individualizados, denunciam o que eles chamam de catástrofe ou calamidade, que seriam a existência dos albergues e espaços comunitários de vida que se organizavam de uma forma livre até esse momento, em que os indivíduos simplesmente viviam dentro desses espaços sem que houvessem realmente o espaço da propriedade privada de cada um. Só para finalizar então, ela trabalha muito a ideia de como o anarquismo vai denunciar essa apropriação, essa imposição do privado, da construção da noção de privado e de individualidade dentro exatamente nesse período histórico. E aí, nas suas conclusões, ela traz um pouco de como seria a perspectiva anarquista dessa sociedade. Então, uma contraposição ao pensamento burguês e mesmo ao pensamento marxista de uma sociedade higiênica, estruturada a partir de uma série de preceitos, ela aborda muito a ideia de que os anarquistas não se propõem a apresentar um modelo de sociedade pronto, mas um modelo que vai ser construído por aqueles indivíduos que ali estão compondo aquelas cidades. E principalmente, acho que um dos pontos mais centrais assim, seria exatamente essa negação do Estado, por conta de ser o Estado, na verdade, uma forma de controle e de usurpação da autogestão dos indivíduos. Mas o que eu gostei muito realmente da leitura do livro, achei excepcional. Quem tiver interesse sobre essas temáticas, recomendo a leitura. Me deu uma outra visão também sobre a própria ideia de um anarquismo, me deu uma nova ideia sobre o ponto de vista do que seria a própria noção de um anarquismo. Quebrou alguns preconceitos meus individuais quanto a isso, por falta de conhecimento e estudo sobre a temática mesmo. Fica aí o convite para que vocês façam a leitura dessa obra de uma forma um pouco mais ampla, qualquer coisa também queiram conversar sobre os temas. E eu acho que aqui aprofundo um pouco mais meus estudos na ideia de uma autogestão e como essa autogestão se daria.